faça, seja... Porque não é forçação de barra. Se falasse 24 horas por dia, não seria forçação de barra, porque as pessoas estão morrendo por serem quem são. A gente acaba criando, fabricando o que é um corpo masculino e o que é um corpo feminino. Quando, na verdade, isso é a nossa nomeação acerca desses corpos, que nem são combinados assim. As nossas militâncias vêm de uma grande angústia que a gente tem em comum. Essa angústia de não querer se submeter mais a esses machismos, a transfobia, a lesbofobia, a LGBTfobia, ao racismo. A gente fica assim, chocado, que aquela ali, fica pensando muito nessa heteroatividade. A fortinha, a Barbie, né, Jasmine, ela é gay, mas aquela que está ali, passou uma maquiagem, a afeminada, aquela é bichinha. Até alguns termos dentro da comunidade existe o preconceito dentro da comunidade. E assim, é uma questão, eu falei pra ela, não, eu sou hétero, mas eu tenho amigos que não são. E eu sou solidária à causa e à luta deles diária. Aí ela me disse, não, mas são seus amigos agora de faculdade, quando você formar, talvez você não vai ver eles mais na vida. Aí eu mudei meu discurso, então falei com ela, ok, se eu tiver um filho ou uma filha que seja homossexual, eu vou mudar meu discurso de contra para a favor, só quando isso estiver dentro da minha família? Não é espaço dado, é um espaço conquistado, assim, tudo mais. E não é em qualquer espaço que está, eu acho que a gente jamais conseguiria fazer essa discussão lá na medicina, quer dizer, não agora, ou fazer essa discussão lá na engenharia, no direito, que é aqui do lado. Quando é que a gente vai fazer essa discussão daqui no direito? E a gente sabe que o direito faz parte de um regime de verdade que é fortíssimo sobre o que a gente entende por gênero. O direito estabelece o que é ser homem e o que é ser mulher, junto com a medicina lá, junto com a gente aqui da comunicação. Eu percebo, minha opinião, mas parece um pouco extremista. Às vezes a pessoa está se solidarizando e é taxada como alguém que está usurpando a legitimidade do movimento, sabe? Talvez essa questão denunciou uma coisa importante, que é a voz de quem ecoa nos meios e nos contextos e nas falas, assim. Porque a voz da Lola Branco, claro, foi lá para a mesa, e a voz das blogueiras feministas negras talvez não, assim, sabe? Talvez o que incomodou as pessoas que fizeram elas fazer esse burburinho é um pouco essa questão, tipo, a voz de quem a gente dá eco, a voz de quem a gente não dá eco, quem que a gente escolhe para estar no holofote, quem que a gente escolhe para não estar no holofote, assim. O efeito multiplicador do indivíduo, ele consegue atingir, acho que, boas proporções. E se a gente pensar num país em que temos 7 grupos controlando toda a comunicação praticamente, e que a internet acaba sendo o espaço mais democrático de vocalização, de múltiplas vozes, o que a Júlia falou é isso mesmo. Então, o que ela falou é isso, é forçar, é bater o tempo todo. Não é forçação de barra, é manter ali, porque aquilo está fazendo a diferença. Qual o papel da comunicação, do jornalismo, na constituição e na reprodução de discursos sobre saúde mental feminina? E sobre sexualidade? São estas as questões que movimentaram a discussão sobre mídia, gênero e saúde mental, organizado pelo Grupo Censos, Comunicação e Discursos. Onde tem estudos sobre saúde mental em revistas femininas? São pouquíssimos. E era uma coisa também que eu tinha interesse. E aí achei o encontro dos meus interesses, assim, e de uma forma que era relevante, que seria uma pesquisa nova. Então, já no final da graduação, eu comecei a pesquisar os discursos sobre depressão no site da revista Gloss, que gostei muito, gostei dos resultados e resolvi continuar isso no mestrado. Então, eu formei em psicologia aqui em 2013, depois no final de 2013 e em 2014 eu ingressei no programa de pós-graduação em psicologia. A minha linha é processos psicossociais em saúde e o meu núcleo de pesquisa já trabalha com políticas públicas em saúde, com gênero, sexualidade, e tinha um projeto que trabalhava com pessoas trans, e a partir daí eu pensei na minha problemática de mestrado. O que me trouxe aqui, na verdade, foi a minha experiência com uma coluna que eu tenho opinativa, que eu acho que é um espaço bacana para você trazer essas discussões de uma maneira que a mídia tradicional muitas vezes não dá conta da complexidade desses assuntos que envolvem as questões de identidade, de sexualidade, de saúde mental.
Quando a Alice me convidou foi porque chegou-se a um consenso que era uma abordagem interessante para os leitores de um veículo tradicional como a Tribuna. Você ter uma pessoa numa coluna opinativa que abordasse essas questões de uma maneira distinta que as matérias tradicionais traziam. Então, acho que é por isso que eu estou aqui. Sobre a saúde mental especificamente, eu já pude reparar que os lexemas vão ganhando e perdendo espaço em relação às décadas. Por exemplo, a depressão, que é muito forte hoje, eu percebi isso na graduação, ela aparece já nos anos 60, mas não é tão forte. O lexema que mais aparece é o de angústia, e muito ligado à juventude, porque também era um tema caro da época. Cada época tem o seu lexema principal ali. Nos anos 70, já se fala mais em tensão nervosa. Assim, essas palavras ou lexemas não desapareceram, mas você vê um deslocamento do aumento do que se discute numa década, do que se discute em outra. E isso é muito ligado às questões sociais de cada época, mas apesar de mudarem as palavrinhas usadas, os lexemas, não muda muito os discursos, né? Você consegue identificar ali uma naturalização que também vai mudando um pouco. Eu não posso dizer categoricamente que não mudam muito os discursos, porque eu não acabei a pesquisa. Eu posso ser surpreendida, mas é uma observação inicial. Uma coisa que é presente também é a patologização dos sentimentos femininos, né? Essa jovem dos anos 60 é angustiada e aí isso é tido como um mal-estar mental. A sexualidade da jovem atualmente também é visto como uma desordem mental quando se fala de depressão pós-sexo. Então o discurso ele vai se transformando, mas você consegue encontrar uma tendência que se mantém aí. Até porque eu estou analisando décadas não tão afastadas, né? Quando a gente fala de relações de gênero, eu estou usando gênero porque eu estou falando mais especificamente de uma identidade de gênero, de homem, de mulher, ou identidade fluida de gênero, também pode ser. Mas é uma relação de poder, né? Você tem uma relação de poder aí que certas identidades de gênero detêm poderes que outras não têm. Como na saúde, certos saberes detêm poderes e lugares que outros não têm. Então, tudo isso é relação de poder, assim. Partindo do pressuposto epistemológico que eu sigo, a gente trabalha com que gênero, na verdade, é uma construção social e o gênero enquanto performance, ou seja, a gente vai reiterar alguns atos que são tão repetitivos, alguns atos, modos de falar, modos de se vestir, modos de viver, que são tão repetitivos que a gente vai naturalizando e a gente cola isso a uma base biológica. O problema é que tem discursos científicos que legitimam isso, assim. Então a ideia é problematizar esses estudos e perceber mesmo enquanto essa ciência é um mecanismo de construção social, são verdades fabricadas, mas que de certa forma invisibilizam outras experiências. Então eu acredito que para a gente tentar superar essa visão binária é através desses movimentos de desconstrução cotidiana, de problematizar, de ler, e eu acho que o curso de graduação pode ajudar muito nesse sentido, de trazer essas discussões à tona e trazer outras perspectivas além dessa hegemônica que ainda naturaliza corpos e que ainda impacta muito mais sobre outros corpos do que alguns, assim, pensar de quem está na margem dessa norma, pensar um pouco nessa margem e tentar problematizar como ampliar essa noção de direito para quem está na margem. Eu acho que a mídia tradicional ainda é muito engessada para abordar esses assuntos, por uma falta de informação que nem sempre é falta de boa vontade. Eu acho que a faculdade não dá formação para os profissionais para eles abordarem esse assunto com a devida complexidade e o mercado muito menos. Então, muito do que você vê na mídia tradicional ainda é um discurso que não corresponde aos anseios de quem vive essas questões diariamente na pele. Caminhos possíveis que eu vejo para reverter essa situação é aproveitar que a gente está num momento de transição na mídia, a mídia está se transformando muito. Então, por que não colocar jornalistas que pesquisam esses assuntos para participarem nessas mídias tradicionais, seja na TV, seja no jornal impresso, na própria internet, que ainda tem pouca abertura para isso?
Acho que esse é um momento muito oportuno para ver a tão sonhada integração entre a academia e o mercado na comunicação. É um caminho possível que eu vejo, mas a mídia tradicional ainda é muito engessada para abordagem desses temas. Então a gente percebe que às vezes algumas pessoas não têm tanto cuidado de lidar com a identidade de gênero daquelas pessoas. Elas desconhecem o que é uma identidade transexual, o que é uma identidade travesti, o que é uma mulher transexual, uma mulher travesti, um homem trans. Elas desconhecem essas nuances, assim. Então, de certa forma, eu acho que é importante esses espaços porque as pessoas possam tratar pessoas trans como elas se auto-identificam, independente de documento. Tem uma outra coisa que eu vejo muito, são que as pessoas trazem o nome de registro. E o nome de registro é uma coisa meio constrangedora, assim. Se você tem um nome que a pessoa realmente não gosta, você vai perguntar. Então, às vezes, eu percebo que às vezes a mídia tem uma coisa disso com algumas pessoas trans. Essa coisa meio invasiva, de perguntar nome, de perguntar como era. E é algo que vai trazer sofrimento para aquela pessoa. Então, acho que é bacana mostrar esse contexto de sofrimento que essas pessoas têm e de que, com isso, as suas identidades estão sendo deslegitimadas com base no documento que é oficial, mas o que vale a identidade da pessoa e como ela se auto-identifica. Eu acho que isso é básico. Como a pessoa gostaria de ser tratada, qual o seu nome, como você gostaria de ser tratada e reconhecer o nome social, eu acho que para quem está na comunicação é bem importante, assim, ter essa leitura ampliada, porque isso vai fazer as próprias pessoas terem uma visão diferente dessas pessoas. As próprias pessoas vão reconhecer a identidade de gênero dessas pessoas. Eu acho que é importante nesse sentido. Então você quer tratar sua fonte da melhor maneira possível, da maneira como ela gostaria de ser reconhecida pela mídia. Porque se você está dando um canal para que ela seja representada, você obviamente vai querer dar essa representação da maneira como ela gostaria de ser enxergada. Então, eu acho que o jornalista tem que ter muito a humildade de questionar isso, a fonte. Como você quer ser identificado nessa matéria? Como você quer que a sua identidade de gênero seja representada nessa cobertura? E isso para todas as outras questões que o evento abordou, não só para a identidade de gênero. Por exemplo, você vai fazer uma matéria sobre uma política pública relacionada à saúde mental, que fica muito dentro do que a política pública oferece, vai ter um personagem talvez que seja contemplado por essa política pública, mas fica muito preso aos fatos. Quando você trata isso do ponto de vista do jornalismo informativo, opinativo, eu acho que você consegue dar um pouco mais de humanidade à questão. Então, o leitor tende a se sensibilizar mais, de repente querer saber mais, porque a gente vive num momento do jornalismo em que a informação a pessoa tem em duas linhas. Então, quando você tem um texto que assim, até flerta com a literatura, ele pode despertar, eu acho pessoalmente, que tem um poder maior de despertar uma empatia. Eu acho que a importância é trabalhar com alguns contextos em que esses direitos ainda são violados, alguns contextos que a gente naturaliza alguns gêneros com base em um aparato biológico e não trata a pessoa pelo nome com o qual ela se identifica, não deixa a pessoa usar o banheiro conforme com o seu gênero, e a gente problematiza algumas coisas da própria vida e as nossas próprias relações com o corpo, porque todo mundo é atravessado por essas normas de gênero. Então acho que todo mundo pode pensar e refletir um pouco sobre isso também, assim. Acho que é um movimento de desconstrução que acho que afeta todo mundo e pode ampliar alguns direitos que são negados, alguns corpos que não são considerados legítimos. Eu acho que o debate sempre é importante por si só. Por mais que ninguém aqui concordasse com ninguém, já seria só por estar em discussão e as pessoas poderem se ouvir. Mas eu acho muito importante, enquanto mestranda, que pretendo ser professora de jornalismo, e outros mestrandos que estavam aqui, futuros jornalistas que também podem ser futuros professores, você ampliar o seu olhar de certos temas, igual eu venho trabalhando na minha pesquisa, lendo, mas eu não tinha, por exemplo, tanto conhecimento da identidade trans, e a Bruni pôde me completar, pôde me contemplar com isso. A Júlia me trouxe uma visão mercadológica que eu não conhecia, então eu sei mais agora do que eu sabia antes do debate, e para uma pessoa que vai dar aula posteriormente, isso é muito importante. Eu acho que nenhum debate você sai com menos bagagem do que você entrou. Eu acredito que seja bem importante, porque até pelo que as pessoas como não sou da comunicação é difícil dizer, mas eu acho que é algo meio sintomático, alguns temas eles não são tratados na grade curricular obrigatória, então acaba tendo uma lacuna numa formação
sobre alguns marcadores sociais que são importantes quando a gente está lidando com um contexto social complexo. Então, eu acredito que esses movimentos, me baseando um pouco no que as próprias pessoas da mesa também trouxeram, eles vão contribuir para essa visão mais ampliada e para uma formação que é mais voltada para algumas questões sociais e mais engajada. Assim. Eu acredito que isso é bem importante nesse sentido. Eventos como esse são fundamentais, primeiro, porque você parte de pontos de vista muito diferentes sobre as mesmas questões. Então, tinha eu falando sobre a mídia, a Bruni falando do ponto de vista de pesquisadora e do ponto de vista de quem vive isso diariamente, e a Alice também com a pesquisa dela sobre um viés acadêmico. Então, só para quem já está sentado na mesa, é uma conversa muito interessante, e você vê como as suas convicções sobre um assunto que você foi convidado a falar pode despertar, o que isso pode despertar em outras pessoas em termos de reflexão, e esperar muito que isso seja compartilhado em outros espaços. E eu acho que tem um grande potencial para isso.